Jesus amigo, Deus, nosso Pai infinito, Maria de Nazaré, espiritualidade amorosa da Casa de Caridade Coração de Maria, que nos envolva, que envolva o palestrante Paulo de Tarso na noite de hoje, e assim permita que essas palavras que serão proferidas nos atinjam com amor, com carinho, reformando a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então vou convidar Paulo. O tema de hoje, luz na consciência, amor incondicional no coração. Luz na consciência, amor incondicional no coração. Houve um pequeno atraso aqui por causa da internet, viu? Foi isso. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Você me ouve bem? Na paz, tranquilo. Então Ok. é isso. Fique com Deus e boa sorte. Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. A espiritualidade boa que acompanha esta casa, a todos nós na divulgação da doutrina espírita, nesse trabalho de levar o Consolador às casas, através da internet, estejam conosco e nos auxiliem nessa noite. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a pedido dos nossos queridos amigos da Casa de Coração de Maria, essa casa querida que ajuda tantas pessoas necessitadas da alma e do corpo, esse trabalho maravilhoso feito em nome da espiritualidade, ao qual nós nos filiamos por paixão e estamos sempre juntos. Não é isso, amigo? Estamos sempre juntos. E nesse encontro nosso, nós vamos falar sobre essa questão que nos move, essa energia interior, essa coisa que nos traz possibilidade de soerguimento, aonde nós vamos encontrar consciência iluminada, nós vamos encontrar amor incondicional. Vamos ver que relação existe entre o desenvolvimento, o desabrochar da consciência e a questão da amorosidade, do índice, o crescimento da amorosidade em nossas vidas, em nossas almas. Por isso é sempre bom estarmos refletindo sobre esse tema, que é um tema capital, importantíssimo dentro da doutrina. A gente está acostumado a falar sobre a parte científica, a mediunidade, obsessão, mas esse tema, especificamente no momento presente, ele tem uma importância fundamental, porque nós estamos precisando olhar para a vida com uma outra visão. Nós precisamos ter um outro despertar, uma forma diferente de olhar as coisas, de captar as coisas, de entender as coisas, e por isso é importante falarmos sobre esse desabrochar da consciência, essa luz, essa iluminação interior, e o que isso faz com que nós cresçamos em termos de espiritualidade, já que estamos passando por um momento tão difícil em nossas vidas, não é verdade? Então, para começar, eu gostaria de fazer aquela série de perguntas, né, que todos nós já deveríamos ter feito, mas não somente do ponto de vista de uma filosofia mais rasa, mas talvez de uma filosofia mais profunda, nós chegarmos a fazer aquela questão, aquele questionamento: que somos nós? Ou melhor dizendo, o que somos nós? Vamos inverter um pouco a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus. Nós vamos fazer essa pergunta: o que somos nós? E não quem somos nós. O que somos nós já sabemos, já ouvimos falar, mas o que significa isso? Nós somos espíritos encarnados. Isso, do ponto de vista da religiosidade, pode parecer que nós temos um corpo e temos um espírito que habita o corpo. Por isso, quando a gente fala meu corpo e meu espírito, nós separamos essas questões. É como se eu fosse um terceiro e tivesse um espírito e tivesse um corpo, por isso eu digo meu corpo e digo meu espírito. Quando, em verdade, nós deveríamos dizer eu, espírito, que uso um corpo
uma vez que essa seria a forma correta de expressar essa grandeza espiritual em nós. O que significa ser espírito? Significa que nós somos uma grandeza, que carregamos em nós uma potencialidade, algo muito grandioso, algo que seja muito além daquilo que nós podemos perceber nos espelhos que nós nos olhamos, nas referências que nós fazemos a respeito de nós mesmos, naquilo que seja a conceituação que um outro possa fazer de mim, a respeito da minha pessoa, a respeito da minha personalidade. Nós somos um algo que é subjacente a toda a expressão de existência, que é o que nos caracteriza enquanto um ser, um ente, algo que está mais, assim, subliminar, esperando, aguardando o momento da eclosão e do desenvolvimento. Por esse motivo, é que, quando nós observamos a natureza, nós vamos perceber que a natureza nos traz, de uma certa maneira, sempre do desenvolvimento de algo que é primitivo e que vai galgando os espaços do desenvolvimento até chegar a um ponto onde nós vamos perceber de forma bastante clara que houve uma forte transformação desde aquele modelo original até o modelo que agora se apresenta. Vamos olhar uma semente, por exemplo. Uma semente qualquer, de qualquer planta. A gente vê que ela é uma sementinha, é uma coisa muito tênue, uma coisa muito pequena, uma coisa muito frágil, mas essa questão, ela vai, a partir do momento em que ela é presa na terra, ela começa a se desenvolver, ela vai abrir, ela vai perder suas características originais, e naquele lugar começa a surgir um broto. E esse broto vai ganhando forma, vai surgindo raiz, ele vai mudando toda a sua conformação até o momento em que aquela semente já não existe mais. E aquele broto que ali começa a se insinuar a partir da terra, ele vai ganhando corpo e vai se fortalecendo e vai subindo, e as raízes vão descendo até que ele muda totalmente a sua forma, adquire uma copa e de repente os frutos, as flores, enfim, começamos a perceber ali uma coisa completamente transformada. A natureza é sempre assim, desde uma estrela que explode, desde um átomo primitivo, desde um elemento que se combina ao outro a partir de determinadas possibilidades de condições ambientais, nós vamos perceber que tudo existe, em tudo existe o desenvolvimento. Embora haja já naquela semente, em potência, a árvore, os frutos e todas as flores que ela vai produzir durante a sua existência, assim também, em todas as coisas que se desenvolvem, no seu germe já existem todas as possibilidades do desenvolvimento futuro. Como Allan Kardec vai dizer, como os espíritos vamos dizer no próprio livro dos espíritos, o espírito traz em germe aquilo que seja tudo o que será o seu desenvolvimento do amanhã. Então, nesse caso especificamente, ser espírito significa trazer algo que é mais do que a expressão que nós temos hoje. A expressão que nós temos hoje é uma fase do desenvolvimento deste espírito. Portanto, o que vemos nas pessoas não são as pessoas na sua essência, mas tão somente os seus estágios evolutivos, aquilo que é possível se perceber da pessoa naquele momento especial em que a pessoa ali se encontra. Mas esse desenvolvimento, ele vai passar também por transformações, mesmo a partir desta forma, que são microtransformações, às vezes imperceptíveis. Nós podemos perceber isso claramente nas nossas evoluções dentro de uma mesma vida. Observe que quando nós somos crianças, nós queremos fazer coisas de crianças. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo um pouco o gosto pelas coisas das crianças e vamos já dando uma outra mudada, já vamos adquirindo outros hábitos, outras formas, já começamos a enxergar uma outra possibilidade. Então, isso também acontece mesmo em um ciclo de uma única vida. Mesmo que nós não nos transformemos tão abruptamente, embora exista uma transformação abrupta na vida, o corpo de uma criança para o corpo de um homem de maior idade, nós vamos ver que há uma transformação em tamanho, em forma e tudo mais, mas por dentro também existem algumas transformações, tudo se transforma o tempo inteiro. Na natureza, como vai dizer Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós somos essa metamorfose ambulante. Nós somos este ser que se insinua para um algo que nós ainda não temos a menor dimensão do que seja, embora saibamos qual seja esse destino.
Qual que é o nosso destino? Conforme assim nos dizem os Espíritos, nós caminhamos para a perfeição. Nós caminhamos para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Em essência, quando Allan Kardec pergunta o que é um espírito, os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo. O que significa isso? Bom, se nós formos olhar aqui na questão número 1, Deus é a inteligência suprema, ele carrega em si mesmo o princípio de toda a inteligência. Portanto, quando o espírito se insinua para existir enquanto um ente aparentemente apartado, aparentemente individualizado, ele é este mesmo princípio inteligente que se insinua para a existência. Não é por outro motivo que Jesus teria afirmado de maneira categórica que nós somos deuses, porque trazemos em si, trazemos em nós, em nossa essência principal, trazemos esse componente de inteligência divina, que é a nossa potência. Ou seja, onde nós podemos ir na potência do nosso divino. Por que nós não conseguimos fazer isso? Nós não conseguimos fazer isso porque justamente nesse nosso caminhar em direção à luz, existem etapas que nós precisamos respeitar. Em cada espécie de evolução, de existência, em cada etapa existencial, nós somos um personagem. Observe que nessa vida agora eu estou o Paulo. Eu não sou o Paulo, eu estou o Paulo. Pode ser que na outra eu esteja Maria, ou José, ou outro idioma qualquer, ou seja, um japonês, um alemão. Vai depender muito da minha necessidade de trazer uma experiência para esse espírito que sou eu. E isso, claro, que cada uma dessas histórias, ele vai começar a ter uma fantasia, uma espécie de sonho, aonde nós sonhamos que somos algo separado das outras coisas. Quando a gente se olha no espelho, quando a gente se vê, quando a gente pega no nosso braço, a gente vê que existe um espaço entre o braço e o que não é braço. A gente vê que existe um espaço entre eu e o outro. E isso nos dá uma dimensão de que nós somos seres apartados uns dos outros, que nós somos uns e outros, e não simplesmente a mesma coisa. Para nós é muito difícil entender essa coisa da unidade, porque quando a gente vê tudo, é tudo muito no seu lugarzinho, a cadeira está no lugar da cadeira, a mesa está no lugar da mesa, o fulano está no lugar do fulano, o cicrano está no lugar do cicrano. Então dizer que isso tudo é a mesma coisa parece um absurdo para nós que estamos presos nessa vida. E o que significa ser essa individualidade? Significa absurdamente defender essa individualidade como se ela fosse algo absolutamente real, como se ela fosse uma coisa definitiva, como se ela fosse algo que não se modificasse, como se ela fosse algo que não passasse. Então nós defendemos essa estrutura a partir de uma subestrutura da psique chamada de ego. É o ego quem nos estrutura em relação a essa possibilidade de nós sermos Paulo, sermos José, sermos Maria. Essa ideia de que eu sou isto é apenas e tão somente uma construção mental a partir das minhas aquisições, dos meus valores, das minhas possibilidades, que eu vou construindo isso e chegando a essa possibilidade de me mostrar no mundo como Paulo. Mas isso não quer dizer que Paulo se limite a isso, porque essa é a visão apequenada de Paulo a respeito de si mesmo. Assim como cada um de nós tem a nossa visão apequenada. E isso, claro, que vai influenciar, vai reverberar em todos os nossos sentimentos. O espírito Lázaro, quando ele fala a respeito disso, ele diz assim: no início os seres humanos são instinto. A partir de um determinado momento, sensações. À medida em que ele se desenvolve, sentimentos. E esse sentimento grada até a expressão máxima, que é o amor. Então, observe que o amor, ele é um sentimento que ele vai dizer, este substitui a personalidade, que é esse indivíduo, que é este ego, que é este, pela fusão dos seres. Observe que quando nós estamos falando a respeito da fusão dos seres, estamos falando algo parecido com o que Jesus dizia, eu e o Pai somos um.
não é? Eu e vocês somos um. Então, quando a gente está vendo isso, estamos trazendo a essência da unidade que o Evangelho prega, que o Evangelho nos apresenta, e para um outro patamar de entendimento. Eu posso entender que o amor será um sentimento capaz de me aproximar do outro, ao ponto de que as minhas fronteiras ilusórias do eu sejam dissolvidas, assim como as fronteiras do outro, e nós possamos nos ver como uma única e tão somente única coisa. Nesse momento, algo tem que se modificar nas nossas vidas. Porque aquilo que eu defendo tanto para mim, aquilo que eu luto tanto, que é o que os espíritos nos apresentam como o egoísmo, a fonte, a chaga de todos os males, é justamente essa centralização do indivíduo em si mesmo. Esse em si mesmamento, aonde nós olhamos para nós e dizemos primeiro eu, depois o outro. Primeiro eu sacio as minhas necessidades instintivas, porque eu ainda não evoluí em direção ao sentimento amoroso. Eu vou realizar as minhas necessidades como se estivesse ainda obedecendo de uma forma muito categórica e rígida aquela pirâmide de Abraham Maslow, aonde as primeiras bases, a base fundamental, as primeiras necessidades são as da sobrevivência, como qualquer animal assim faria. Então, eu estava assistindo a uma palestra de Sai Baba essa semana, onde Sai Baba fazia uma provocação quando ele falava a respeito dos sentimentos, ele falava a respeito das energias que movem o ser. E ele dizia, como nós não somos animais, como nós não somos aqueles seres instintivos que trazemos uma necessidade de expressão somente da sobrevivência, toda vez que você ficar zangado, você faça essa pergunta a si mesmo. Eu sou um animal? Eu sou um cão? Não, então eu sou um homem, então eu tenho o direito de agir diferente porque eu tenho uma consciência que age sobre mim, que age dentro de mim e que me dá liberdade de agir com os meus instintos ou desenvolver os meus sentimentos em direção a esse amor incondicional. Porque quando nós falamos de amor, esse amor incondicional, vamos esquecer a hipótese de convivência do amor incondicional a um ser egoico que está sempre colocando condições. Eu te amo, se. Então, observe que quando um namorado está diante da namorada, ele diz assim, eu te amo, e a outra diz assim, eu te adoro. Aí já não foi uma coisa legal. Ele, quando disse eu te amo, ele queria ouvir eu também, ou melhor, eu te amo mais, né? Então, é uma troca de sentimentos que está ali, há uma condição amorosa. Aí a gente pode chegar e ir ao amor mais extenso, mais forte e vigoroso, que é o amor da mãe pelo filho, e a gente pode dizer, mas esse amor incondicional, não, também não é, infelizmente ainda não é. Porque quando o filho se volta contra a mãe diz, este é um ingrato, dei a minha vida por ele, fiz tudo, dormi, trabalhei, deixei de viver por ele, etc. E ele aí me trata desse jeito. Então, existe aí uma espécie de reciprocidade também. Claro que uma reciprocidade boa, vamos dizer assim, não é intencional, não é negativa. Não, eu só estou apenas dizendo que amor incondicional é um amor que não tem condição. É quando a pessoa ama porque ama e ponto, e acabou. Então, como a gente pode conciliar este indivíduo que vive num ego, que ele direciona os seus instintos, até o amor, gente, ainda é instintivo. Porque o nosso amor ainda é assim. Quando nós estamos diante de alguém e que amamos, sobretudo aquelas pessoas dos relacionamentos chamados dos afetos mais romantizados, que incluem, inclusive, os contatos carnais, o contato carnal, às vezes, assume uma preponderância até a este sentimento que aflora nas pessoas.
quando existe aquela química, aquela coisa de pele, quando aquela coisa se movimenta, dizemos, uau, que coisa maravilhosa, e o amor parece que fortalece-se. Mas quando não há isso, as outras grandezas do amor, a convivência, a cumplicidade, o carinho, o respeito, etc., isso não tem muita relevância tanto quanto as outras questões ainda da sobrevivência. Nós somos seres de chakras baixos potencializados, apontados para o telúrico, e por esse motivo desencarnamos tão mal. Por esse motivo, a grande maioria de nós, quando desencarnamos, ficamos aqui na superfície da Terra, em volta dos nossos problemas. Quando não, estamos emergindo para zonas aonde os nossos psiquismos são atraídos por aqueles que estão em estágios muito atrasados do seu desenvolvimento e precisamos de uma espécie de purga, uma espécie de filtro, uma espécie de depuração, passarmos pela lixa daquilo que se chama umbral, mas eu nem chamaria de zonas umbralinas, eu diria zonas das nossas próprias sombras, que nos assustam, quando nós simplesmente não temos mais o controle sobre elas e elas se materializam na forma de existências, a nos mostrar de uma forma evidente que nós ainda não conseguimos romper com a barreira do ego, da separatividade, da ilusão da separação de eu e do outro. É por esse motivo que o desenvolvimento da consciência tem tudo a ver com o desabrochar do amor incondicional, porque simplesmente no momento em que eu trabalho o meu processo da consciência, eu desenvolvo a possibilidade da purificação daquele princípio fundamental do espírito que me anima, que sou eu, que trago no meu germe, na minha alma, a essência divina que é totalmente amorosa. Quando Allan Kardec vai falar na questão 100 e seguintes a respeito do grau de pureza de um espírito, a gente vai fazer essa mesma pergunta que ele fez aos espíritos em diversas questões, vamos sintetizar em uma única pergunta: o que é um espírito puro? Quando a gente diz fulano é um espírito puro, a gente quer dizer fulano é um ingênuo. É aquela pessoa que a gente fala e não tem maldade. Ele fica assim, como se tivesse... Às vezes, é uma pessoa que é um lunático, coitado. Ele não consegue mesmo, ele está obliterado nos sentimentos. E ele fica ali perdido. E a gente diz, nossa, fulano é tão puro, casto. Muitas vezes a pessoa que não participou de uma relação sexual, fulano é puro, a moça é pura, e etc. Os espíritos têm uma outra forma de explicar isso aí. Eles explicam assim: os espíritos adquirem graus de pureza à medida em que eles se afastam da matéria. À medida em que eles se desobrigam da matéria, eles vão se tornando mais puros. Então, o que diferencia um espírito de terceira ordem de um espírito de segunda ordem? O grau de permanência, de adesão, de vinculação à matéria. Quanto mais vinculado à matéria, mais atrasado, vamos dizer assim, fica o espírito. Porque ele traz para o seu copo, vamos dizer assim, existencial, uma série de agregados de impurezas. Essas impurezas se mostram no espírito como espécies de uma lama que envolve aquela célula divina e que impedem que essa célula brilhe em luz. Então, o que acontece é que o espírito está lá dentro. Ele está, em essência, brilhando amorosamente, mas na expressão ele não é amoroso. Como se você pegasse uma lâmpada e cobrisse com um módio. Olha como Jesus já disse isso lá atrás. É como se você pegasse uma lâmpada e cobrisse com um balde. O quarto continua escuro, embora dentro do balde exista luz. Então, nós temos luz. Mas a expressão que sai é uma expressão obliterada da luz, por quê? Porque nós estamos cheios desta impureza, que é aquilo que não é espírito. Observe que um copo de leite puro é um copo de leite que não tem água, que não tem aditivos químicos, que não tem nada que não seja leite. Um copo de água pura é aquela água que não tem nenhuma substância, nenhum micro-organismo, nada que não seja água. Por isso, puro. O que é um espírito puro? É um espírito que não tem nada que não seja espírito. Que não tem nenhuma manifestação, que não tem nenhuma parte dele, que não tem nada, absolutamente nada dele, que não consiga
se expressar. Então, por esse motivo, o espírito puro é um espírito que conseguiu tirar da sua imagem, do seu reflexo, tudo aquilo que não é ele mesmo. Então, o nosso desenvolvimento aqui na Terra é amplamente esse experimento. Por esse motivo, existem as expiações. A palavra expiação, dentro do movimento espírita, ela é uma palavra muito mal interpretada, porque a gente considera expiação castigo. É quase que aquela ideia da punição pelo pecado. Você pecou, você vai expiar. Na verdade, como nós estamos falando de uma ciência dos espíritos, uma ciência da vida, eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma rápida. As nossas relações de causa e efeito, elas se dão porque nós estamos dentro de um universo cuja lei estabelece a harmonia como primazia, como elemento principal, como movimento principal. Quando nós criamos qualquer tipo de dissonância sobre a superfície harmônica da existência, a desarmonia causada por nós outros, ela reverbera no sentido de que a lei faça com que haja sobre a fonte da desarmonia uma energia contrária que venha neutralizar a fonte daquilo que desarmonizou. Ou seja, se eu mando uma energia desarmônica para o universo me devolve essa energia desarmônica porque uma força contrária à outra de mesma intensidade anula aquela força. Mas não é só anular aquela específica, é anular de uma forma tal que aquela fonte da desarmonia não mais provoque outra desarmonia de mesma natureza. É algo mais até educativo, porque no momento em que o indivíduo recebe a energia de volta, ele vai se lembrar de uma palavra que Jesus, de uma frase que Jesus teria dito, que ele não se lembrou durante toda a sua existência. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. E quando nós estamos orando, nós estamos dizendo que nós sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como nós perdoamos. Ou melhor, sejamos perdoados assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Ou seja, de uma certa forma, em todo o nosso movimento, estamos trabalhando nessas duas frentes. A frente da minha emissão e a frente de uma recepção da energia que volta sobre mim. Então, o que acontece de ordinário na harmonia é isso. O tempo inteiro, basta parar de provocar harmonia, basta se vincular às energias divinas, basta se submeter às leis divinas, que o mal, que é o afastamento das leis de Deus, desaparece das nossas vidas. O que é o mal? É tudo que nos afasta das leis de Deus. O que é o bem? É tudo que nos aproxima das leis de Deus. Então, quando nós somos obedientes e somos capazes de perceber a energia e as leis divinas, nós nos tornamos agentes do bem. Nós nos tornamos capazes de sermos os veículos do bem. Olha que coisa maravilhosa está aí. Tudo se fecha, gente. Tudo se encadeia, não tem nada solto. Então, nesse processo, a expiação, ela é um instrumento para colocar para fora a nossa pureza. A palavra expiar quer dizer ex, botar para fora, pius, pureza. Expiar não é passar, ficar sofrendo, não. Expiar é um mecanismo que a natureza se utiliza para fazer com que este ser ignorante e simples que somos nós, possamos tirar de dentro de nós aquilo que é o espírito puro, através justamente da compreensão. Então, a expiação, quando ela vem sistematicamente, quando ela se volta contra nós, quando ela traz a dor, o instrumento reparador, o instrumento que é um marcador existencial poderosíssimo, que é a dor, ela faz com que o indivíduo que está em desvio volte para seu caminho e siga a reta. Aquele caminho que foi o caminho a ele predestinado para esta evolução. Tudo nos leva a esse processo de tirar de nós essa pureza que existe do espírito, e nós precisamos realmente fazer com que isso aconteça. Nós precisamos lutar
de uma certa maneira, para que as nossas más inclinações, elas sejam colocadas na consciência, não como obrigações, porque aí a gente vai se lembrar do nosso querido Freud, que ele dizia que existem dois movimentos na alma. Existe o movimento de sublimação, que é o momento daquilo que você entende que é algo que você não deve fazer, que você não sente falta e etc. E aquilo que se chama oh meu Deus, é a sublimação e aquilo que é a supressão, que é o que você, na verdade, perde de expressão do ser. Então imagine o seguinte, que uma pessoa diz, você não pode fazer isso. Aí a pessoa diz, mas eu queria fazer, eu tenho vontade de fazer, nossa, como eu tenho vontade de fazer. Isso é uma pessoa que está sofrendo. Mas quando a pessoa diz, não, eu entendo que isso não me acrescenta nada, eu entendo que isso não faz parte da minha vida, ela sublimou. Então observe que entre supressão e sublimação a gente vai moldando um tanto quanto a nossa vida. Eu não estou falando de supressão e não estou falando de sublimação, estou falando de consciência. É diferente um pouco. A consciência não é um trabalho de adestramento, é um trabalho de identificação racional de um caminho reto, de um caminho correto, de um caminho de iluminação que nós entendemos como sendo melhor do que outro. Porque aquele que nós escolhemos, porque ele é o melhor. Não porque ele é o mais certo, não porque a religião diz que é, não porque o outro diz que é, não porque Paulo falou que é. Não, esse caminho é porque eu entendo, através de todo o conhecimento que eu adquiri, que não existe outro melhor do que esse. E é por esse motivo que eu sigo ele e não o outro. Isso é consciência. A consciência consiste em você trazer a um plano lúcido as suas escolhas. E o que a psicanálise e a psicologia analítica vai dizer? Que existe um processo de individuação, que é quando você casa essas pulsões iniciais, essas pulsões internas do ser, na expressão do ser, e fazendo com que a grande individuação divina do indivíduo se expresse, o indivíduo funde a sua pseudo-separatividade com a sua essência divina, pura, sem contaminação do mundo, e o sujeito que consegue chegar nesse grau, ele tem a ousadia de dizer, ao final da sua vida, quando estão ameaçando o seu corpo, que é a sua essência, que é a coisa mais importante, ele diz, eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo? Significa dizer, o mal do mundo já não me causa mais qualquer mal. Porque as minhas grandezas, elas são de tal forma lúcidas. A minha consciência trouxe luz para determinados conhecimentos da minha potência de alma, que eu não preciso mais dos penduricalhos do mundo para me dizer quem eu sou, se eu sou legal, se eu não sou legal, se eu sou isso, se eu sou aquilo. No estágio evolutivo que nós estamos agora, nós estamos ainda aqueles que queremos receber do outro palmas, dedinhos para cima, likes, que coisa maravilhosa é o tempo inteiro a gente pedindo likes, curta, e quanto mais as pessoas nos elogiam, mais a gente se enche, se acha e vai, né? A gente vai criando essa ideia de que a gente né, a bala que matou Kennedy, aquela coisa maravilhosa, mas quando o indivíduo ele consegue conquistar-se, ele não tem mais a necessidade das referências exteriores, porque ele é de tal sorte lúcido, feito de luz para dentro de si mesmo, que a sua própria visão faz com que os valores do mundo não interfiram na sua pureza, porque ele já conseguiu conquistar uma identidade que lhe dá a possibilidade de estar no mundo, vivendo no mundo, até mesmo passeando entre nós, como Jesus, por exemplo, que um espírito puro, um espírito sem contaminação, que viveu entre nós e mostrou através de uma prática humilde, sincera, humana, como se ama, sem condições. Mas não só Jesus. Jesus, quando nos trouxe isso, ele nos trouxe uma possibilidade. Eu vejo a encarnação de Jesus, muitas pessoas perguntam assim, por que um espírito puro haveria de encarnar na Terra? Os espíritos respondem que há duas condições para encarnações. A primeira, os reencontros dos fracassos das relações passadas. Os indivíduos somos instados a estarmos juntos uns dos outros para nos reafirmar ou reconstruir
as pontes que foram destruídas e destruir os muros que construímos entre nós, impedindo que a nossa unidade se formasse a partir dos laços amorosos. Por isso, expiações, às vezes, são convivências de pessoas que são diferentes, aparentemente. Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra, né? Uma gosta de um determinado político, outra gosta de outro político, e aí agora a convivência se torna impossível. Olha o tamanho da pequenez dos nossos problemas. Estamos falando de um indivíduo que consegue vencer o egoísmo. Estamos falando de um indivíduo que consegue sentir a plenitude de Deus em todos os seus aspectos. E nós ficamos defendendo as nossas ilusões como se isso fosse uma verdadeira verdade. Nós ainda não acreditamos nisso. Esse é o problema. Nós precisamos ter uma fé, não uma fé vazia, mas uma fé raciocinada, de que ser espírito é diferente de ser nada. Ser nada é um ser biológico que é formado pelo acaso, pela junção de um gameta masculino com feminino que se desenvolve na barriga da mamãe e que produz. E aí o existencialista vai dizer, mas a existência precede a essência, portanto esse ser, depois que nasce, escolhe ser o que ele quiser. Ele pode ser masculino, feminino, para cima, para baixo, de um jeito, de outro, pode pintar o seu corpo, trocar a pele, entrar numa máquina hiperbárica, não sei o quê, mudar tudo. Ele pode fazer tudo consigo. Aí pronto, depois que morre, ele apaga uma vela, etc. Que graça de vida tem essa? Viver para acumular bens? Viver para comer? Para fazer dejeções? Praticar sexo? Ser um animal racional? Talvez sim, um grande castigo. Porque se nós fôssemos irracionais, vivendo neste mundo como os nossos companheiros, seríamos perfeitos, porque pelo menos nós teríamos a condição de sermos brutos ou quaisquer coisas das nossas expressões, mas seríamos tudo o que nós poderíamos ser. Animais são perfeitos porque são exatamente aquilo que eles foram construídos para ser. Os seres humanos não são, não porque eles são ruins, não porque eles são sujos, porque nenhum ser é ruim. Um ser ignorante. Existem pessoas que são ignorantes da sua capacidade e por isso fazem tantas bobagens em nome de nada. De quase nada. Então, ser espírito é diferente. Ser espírito é sentir-se parte do universo. Ser espírito é acordar de manhã e dizer, Deus, o que me reserva hoje? Que tipo de iluminação terei na minha? Que tipo de visão eu poderia andar? Quantos passos andarei para dentro de mim? Quantos centímetros da minha alma me serão revelados nas minhas experiências cotidianas? Quanto eu serei capaz de enxergar a mim mesmo e aprender um pouco do seu amor? Sentir o seu amor saindo, nem que seja por um minuto, um olhar, de repente, para um irmão necessitado, ou um amigo, ou um parente, aquele que está na minha casa, sentir o lampejo e experimentar na minha boca, nos meus sonhos, no meu coração, um pouco do seu amor. Quando será que eu terei essa possibilidade? E talvez a resposta venha nos nossos ouvidos dizendo assim, calma, filho, porque a natureza não dá saltos. Tenha paciência, mas seja devotado, seja abnegado, não desista, não abaixe a sua cabeça, não desista nunca do seu ideal de tornar-se luz, tornar-se perfeito, porque a humanidade precisa de você. A humanidade precisa de cada ser que consegue se perceber enquanto um ser divino, e a partir daí esse ser se levanta para a vida e agradece a Deus ao dom de estar aqui, vivendo como um ser humano, aparentemente cheio de defeitos, mas ciente de que se ele souber abrir essa caixinha de surpresas que é um coração humano, ele consegue botar para fora uma luz que poderá resolver a vida de milhares de pessoas. Quantos e quantos e quantos seres seriam agraciados se ao invés de estarmos disputando o mundo pelas nossas ideologias vãs, disputando coisas quinquilharias da matéria, nós estivéssemos pensando, mantrando, imaginando, meditando no amor incondicional da humanidade. Quanto nós poderíamos criar de egrégoras positivas? André Luiz diz, o umbral começa na superfície da terra, o céu também. Porque se nós tivermos a condição de limpar esses miasmas pestilentos de uma humanidade que se desencontrou, nós teremos a possibilidade de reverter toda essa psicosfera para criar um ambiente lúcido de amor e de paz entre nós.
Nós poderíamos fazer isso de uma maneira mental, em casa, sentado, deitado na cama, embaixo de uma árvore no jardim, não precisa ir para o centro espírita, não precisa ir para a igreja, não precisa para templo nenhum. O homem é um templo de Deus, porque ele é a sua própria, é a sua expressão. É a sua expressão consciente. Mas uma inconsciência que é desenvolvida como a semente do carvalho, da bananeira, da mangueira, precisa regar, precisa da luz, precisa do cuidado, precisa às vezes do adubo, precisa que o agricultor vá lá, arranque uns galhos, arranque umas ervas daninhas, o nome disso é dor. Por isso é que João, nosso querido João, vai dizer, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, ele dizia, vocês são os ramos, e todo ramo que em mim não dá fruto, o meu pai arranca. E aqueles que dão fruto, o meu pai poda para que dê mais fruto. Poda dói, gente. Poda dói, e essa poda para dar mais fruto. E a gente fica reclamando de Deus, e Deus, eu estou te ajudando, meu filho, a encontrar o seu caminho de luz. E a gente reclama, meu pai, por que isso comigo? Porque eu te amo, porque eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva, por isso eu não quero te deixar na sarjeta, eu não quero que você se perca na sua ignorância, e eu trago o professor, que é aquele parente difícil, aquele cunhado, aquela sogra, aquele irmão, aquele filho, aquele marido, a companheira, aquela pessoa que vai estar na sua vida como uma aparente pedra de tropeço, mas ele é apenas uma forma de você se lembrar de você mesmo e tentar buscar dentro de você que raiva é essa que eu tenho dessa pessoa, para que isso apareceu na minha vida? E a partir daí você começa a agradecer a Deus a presença desses professores que estão trazendo o pior de nós para fora, para que nós possamos ter contato, o quanto somos impuros ainda, o quanto estamos afastados desse amor puro de Deus, que é a alma, que é o espírito, que é o que está dentro do nosso coração. E é por isso que a gente tem que agradecer a vida. Porque a vida é assim, cheia de aparentes desencontros, mas de verdadeiras lições amorosas do Pai. Tudo, absolutamente tudo converge para isso, para tirar do homem o ser angelical, a pureza, o divino, dentro de nós, do nosso coração. Imagina esse mundo, gente, essa terra. Eu fico pensando, olha, eu fico pensando uma terra como essa, com todas as belezas, com todas as grandezas, com todas as cores. Imagina um banho de cachoeira num planeta puro. Imagina uma manga, você sentar debaixo de uma mangueira e poder pegar aquela manga, agradecer a mangueira. Oh, mangueira, obrigado por adoçar a minha boca com um fruto tão delicioso. Te darei, terra, um caroço para uma mangueira nova. Vou te jogar aqui agora para que você reproduza e traga para alegria para a boca de outras pessoas, porque na sua perfeição o sabor da manga é o seu melhor presente. É a sua maneira de dizer que nos ama. E assim a gente vai encontrando amor em tudo. Vai encontrando amor no voo do pássaro. Porque ele aparentemente está voando ali, cantando de manhã cedo, às vezes até incomodando na janela, mas nas suas patinhas ele carrega sementes, na sua boca ele carrega os agricultores divinos que estão espalhando plantas e sementes pelo mundo, fazendo um trabalho que nós não temos condição de fazer. As pobres abelhas que estão ali, coitadas, fazendo mel para adoçar o nosso café da manhã, é toda uma existência para a diversidade da nossa flora. Tudo isso garantido por esses nossos grandes agricultores, não de um agronegócio, mas de uma agroexistência, de uma verdadeira ecologia, uma grande ecologia que envolve tudo, envolve o planeta, envolve os seres encarnados, desencarnados, envolve os minerais, em todos os reinos, o vegetal, o animal, nós, homens. Tudo isso, gente, faz parte de uma consciência. Ter consciência de que nós estamos num mundo assim, plural, num mundo dessas possibilidades, isso nos engrandece, não nos apequena, porque não tenhamos medo, absolutamente, porque quando vencermos o mundo, o que as pessoas vão dizer não interessa mais. O que as pessoas vão fazer não interessa mais. Olha só o que Sócrates disse quando sua mulher veio dizer que ele tinha sido condenado. A mulher chegou para Sócrates e disse, Sócrates, eles te condenaram à morte. Aí Sócrates respondeu para a mulher, eles também estão condenados à morte, porque morte todos vão morrer, eles também estão, mas Sócrates, eles estão te condenando injustamente. E ele respondeu para a mulher, e você gostaria que eles me condenassem justamente?
Então, observe que quando a pessoa está desapegada, quando a pessoa já está resolvida, a vida passa a ser uma grande aventura maravilhosa e nós passamos a ser viajantes. E ao invés de estarmos tão preocupados e ficar simplesmente arrancando as pedras, vamos estudar as pedras, vamos estudar a paisagem, vamos contemplar o dia, o momento presente e construir um futuro luminoso, porque o espírito que se agiganta na consciência, ele não somente aflora em amorosidade, como também ele consegue entender a vida de uma forma muito melhor. Eu queria trazer aqui apenas o resultado da expansão de consciência em uma lei onde Jesus disse: quais os mandamentos importantes? O mais importante dos mandamentos. Talvez aqui estejam todas as leis e todos os profetas, significa dizer amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E ao próximo como a si mesmo. Nós que somos amantes do ego, dizemos assim, primeiro você tem que amar a Deus. Depois você tem que amar a si mesmo, porque se você não amar você, ninguém vai te amar. Observe o nível do nosso amor, gente. Não é isso, absolutamente. Porque nós não vamos conseguir amar um inimigo assim. Nós não vamos conseguir amar uma pessoa que está caída na rua, porque nós aprendemos a amar aqueles que são cheirosinhos, carinhosos, agradáveis, que têm simetria bilateral, que conseguem provocar no nosso cérebro explosões de ocitocina e dopamina. Nós aprendemos a amar assim. Esse amor de uma pessoa que nós não conhecemos, como diz João, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Como é que você pode amar aquele que você não conhece e não amar aquele que está na sua frente, próximo de você, que você pode tocar? O que nós estamos falando é exatamente da possibilidade de você amar um Deus que está aparentemente além das formas, de todo o seu entendimento, apesar de todas as coisas. Amar a Deus, enxergar Deus na planta, enxergar Deus no pássaro, na abelha e no outro. Enxergar que existe dentro de cada um de nós uma centelha divina expressa na ignorância aparente do mal social, mas uma pessoa perfectível. Hoje ele arranca cabeças, amanhã ele será um anjo. Daqui a não sei quantas encarnações vai depender dele, mas ele será um anjo. E se você puder ajudar, pode ser que de repente esse anjo se apresse e não sejam 10 ou 20 ou 50 encarnações, talvez 2. Já é um sucesso para aquele que queria passar centenas, milhares de anos para esperar sentir em si o gosto, o sabor de ser amor, de amar e de ser amado, como diz Leon Denis, criados por amor, criados para amar. Somos nós, tão pequenos, que podemos ser colocados numa forma acanhada e frágil, e grandes que com um pulso do pensamento podemos abraçar o infinito. Somos nós, isso aí, ó. Somos nós, na linguagem poética de Leon Denis. Então nós estamos aqui, gente, provocando mesmo, para que a gente faça uma reflexão sobre os valores. Porque quando eu conseguir amar a Deus, quando eu conseguir enxergar Deus em tudo, eu olharei para o meu irmão e serei capaz de enxergar esse Deus lá dentro, porque eu já construí o meu amor incondicional a Deus, e eu poderei dizer, amo o Deus que está em você, que o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, que o Deus que está em mim, reconhecendo o Deus que está em tudo, reconhece o Deus que está em você. Eu amo o Deus da árvore e amo o Deus que está em você, portanto, você não é essa casca, você é o espírito que habita este corpo e que está na ignorância, porque eu posso te ver. Eu posso te ver na sua perfeição. Eu posso te ver na sua perfeição futura, mesmo que agora eu não consiga te ver como você verdadeiramente é. Mas eu sei que por trás dessa capa, eu sei que por trás deste manto, existe um ser de luz que brilha, que se ilumina todo o tempo. Por isso, o amor se torna incondicional. Porque o amor incondicional é a essência do ser que ama sem condições. Ele não ama este ou aquele, ele ama qualquer pessoa, porque a sua alma passa a ser um amor irradiante. Ele não escolhe, ele simplesmente derrama amor, porque a sua essência é amorosa. É como o sol que escolhe os justos e os injustos. É a chuva que molha a todos sem pedir licença. O amor, ele não pede licença. Ele se expressa porque o indivíduo que ama, ele não escolhe porque ele não pode não amar. Ele é amor o tempo inteiro. Ele é simplesmente amor, simplesmente amor.
Então é esse o nosso desiderato, gente. Nós não somos essas criaturas horrorosas pintadas pelos noticiários e pelos jornais malucos. Nós somos divinos e vamos acreditar nisso. Nós temos um trabalho, nós temos um compromisso conosco, que é adiantar a nossa marcha em direção a esta luz. E nós só podemos fazer isso não olhando para fora, porque para fora a gente fica com aquela história do menino, vai ali e compra um amendoim para ver se eu estou lá na esquina. Eu estou aqui dentro, e eu não posso fazer outro movimento que não seja olhar para dentro de mim e buscar dentro de mim o ser que eu sou. Mas esse mergulho eu só posso fazer também com amor. Porque se eu olhar para dentro de mim e não encontrar uma pessoa bonita, agradável, facebookianamente falando, eu vou rejeitar e dizer, não, eu prefiro o meu personagem falso, que eu exponho e recebo likes. Mas quando eu me amo, eu tenho que entender que eu sou imperfeito porque estou no estado de ignorância, porém, dentro de mim, mora um anjo esperando o momento de eclodir na luz. Expandir a consciência, brilhar a consciência e fazer brotar o espírito puro é a condição que nós temos para amar a Deus incondicionalmente e aos nossos irmãos, inimigos ou não. Refletamos sobre isso e nós possamos estar com Deus em nossos corações agora e sempre.